Decreto 8973, de 2017. Anexo 1. Estrutura regimental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Capítulo 1. Da natureza, da sede e das finalidades. Artigo 1. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, autarquia criada pela Lei 7735 de 89, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente com autonomia administrativa e financeira, dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede em Brasília, Distrito Federal, e jurisdição em todo o território nacional, tem como finalidades: inciso 1. Exercer o poder de polícia ambiental em âmbito federal. Inciso 2. Executar ações das políticas nacionais de meio ambiente referentes às atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, ao monitoramento e ao controle ambientais, observadas as diretrizes emitidas pelo Ministério do Meio Ambiente. E, inciso 3, executar as ações supletivas da União em conformidade com a legislação ambiental. Artigo 2. Compete ao IBAMA, ressalvadas as competências das demais entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, e observadas as diretrizes emitidas pelo Ministério do Meio Ambiente, as seguintes atribuições em âmbito federal. Inciso 1. Proposição e edição de normas e padrões de qualidade ambiental. Inciso 2. Avaliação de impactos ambientais. Inciso 3. Licenciamento ambiental de atividades, empreendimentos, produtos e processos considerados efetiva ou potencialmente poluidores e daqueles capazes de causar degradação ambiental nos termos da lei. Inciso 4. Implementação dos cadastros técnicos federais de atividades e instrumentos de defesa ambiental e de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais. Inciso 5. Fiscalização e aplicação de penalidades administrativas ambientais ou compensatórias pelo não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à correção da degradação ambiental nos termos da legislação em vigor. Inciso 6. Geração, integração e disseminação sistemática de informações e conhecimentos relativos ao meio ambiente. Inciso 7. Disciplinamento, cadastramento, licenciamento, monitoramento e fiscalização dos usos e dos acessos aos recursos ambientais, florísticos e faunísticos. Inciso 8. Análise, registro e controle de substâncias químicas, agrotóxicos e de seus componentes e afins, conforme legislação. Inciso 9. Assistência e apoio operacional às instituições públicas e à sociedade, em caso de acidentes e emergências ambientais de relevante interesse ambiental. Inciso 10. Execução de programas de educação ambiental. Inciso 11. Fiscalização e controle da coleta e do transporte de material biológico. Inciso 12. Recuperação de áreas degradadas. Inciso 13. Apoio à implementação do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, o SINIMA. Inciso 14. Aplicação dos dispositivos e dos acordos internacionais relativos à gestão ambiental no âmbito de sua competência. Inciso 15. Monitoramento, prevenção e controle de desmatamentos, queimadas e incêndios florestais. Inciso 16. Elaboração do Sistema de Informações para a gestão do uso dos recursos faunísticos, pesqueiros e florestais. Inciso 17. Elaboração e estabelecimento de critérios, padrões e proposição de normas ambientais para a gestão do uso dos recursos pesqueiros, faunísticos e florestais. E, inciso 18. Elaboração do relatório de qualidade do meio ambiente. Capítulo 2. Da estrutura organizacional. Artigo 3. O IBAMA tem a seguinte estrutura organizacional. Inciso 1. Órgão colegiado, conselho gestor
Inciso 2. Órgão de assistência direta e imediata ao presidente, que é o gabinete. Inciso 3. Órgãos seccionais. A linha A. Procuradoria Federal Especializada. A linha B. Auditoria Interna. A linha C. Corregedoria. E a linha D. Diretoria de Planejamento, Administração e Logística. Inciso 4. Órgãos específicos singulares. A linha A. Diretoria de Qualidade Ambiental. A linha B. Diretoria de Licenciamento Ambiental. A linha C. Diretoria de Proteção Ambiental. A linha D. Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas. E a linha E. Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais. E, inciso 5, órgãos descentralizados. A linha A, superintendências. A linha B, gerências executivas. E a linha C, unidades técnicas. Parágrafo único. A fixação das atribuições específicas e a jurisdição dos órgãos descentralizados serão definidas no regimento interno do IBAMA, obedecidos os quantitativos previstos neste decreto e as peculiaridades dos principais ecossistemas brasileiros. Capítulo 3. Da direção e da nomeação. Artigo 4. O IBAMA será dirigido por seu presidente e por seus diretores. Artigo 5. As nomeações para os cargos em comissão e para as funções comissionadas integrantes da estrutura regimental do IBAMA serão efetuadas em conformidade com a lei. Parágrafo único. Os cargos em comissão serão providos preferencialmente por servidores públicos dos quadros de pessoal dos órgãos integrantes do CISNAMA. Capítulo 4. Do órgão colegiado. Artigo 6. O Conselho Gestor de caráter consultivo será composto, inciso 1, pelo presidente do IBAMA, que o presidirá. Inciso 2, pelos diretores e, inciso 3, pelo procurador-chefe. Parágrafo 1. Integram um conselho gestor na condição de membros convidados sem direito a voto. Inciso 1, o chefe de gabinete. Inciso 2, o auditor-chefe. E, inciso 3, os demais assessores da presidência. Parágrafo 2. A critério do presidente do conselho gestor, poderão ser convidados a participar das reuniões do colegiado os superintendentes, os gerentes executivos, os gestores e os técnicos do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente e de outros órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal e representantes de entidades não governamentais sem direito a voto. Parágrafo 3. A Secretaria Executiva do Conselho Gestor será instituída no âmbito do Gabinete da Presidência. Parágrafo 4. Na hipótese de impedimento do titular, este será representado por seu substituto legal. Capítulo 5. Das competências dos órgãos. Seção 1. Do órgão colegiado. Artigo 7. Ao Conselho Gestor compete: inciso 1. Assegurar o presidente do IBAMA na tomada de decisão relacionada à gestão ambiental federal. Inciso 2. Apreciar propostas de edição de normas específicas de abrangência nacional. Inciso 3. Opinar sobre propostas referentes ao processo de acompanhamento e avaliação da execução das agendas de gestão ambiental. Inciso 4. Apreciar planos específicos para as ações do IBAMA. Inciso 5. Manifestar-se sobre processos de licenciamento ambiental em andamento no IBAMA. Inciso 6. Manifestar-se sobre parâmetros técnicos, econômicos e sociais para a definição das ações do IBAMA. Inciso 7. Analisar processos de identificação e negociação de fontes de recursos internos e externos para a viabilização das ações planejadas do IBAMA. E, inciso 8. Manifestar-se sobre os assuntos que lhe forem submetidos pelo presidente do IBAMA. Seção 2. Do órgão de assistência direta e imediata ao presidente. Artigo 8. Ao gabinete compete: inciso 1. Assistir o presidente em sua representação política e social e incumbir-se do preparo e do despacho de seu expediente pessoal. Inciso 2. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de comunicação social, relações institucionais, apoio parlamentar e internacional e ainda a publicação, a divulgação e o acompanhamento das matérias de interesse do IBAMA.
Inciso 3. Secretariar as reuniões do Conselho Gestor e, inciso 4, supervisionar e coordenar as atividades de assessoramento ao presidente. Seção 3. Dos órgãos seccionais. Artigo 9. A Procuradoria Federal especializada junto ao IBAMA, órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, compete. Inciso 1. Representar judicial e extrajudicialmente o IBAMA, observadas as normas estabelecidas pela Procuradoria-Geral Federal. Inciso 2. Orientar a execução da representação judicial do IBAMA quando, sob a responsabilidade dos demais órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal. Inciso 3. Exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito do IBAMA e aplicar no que couber o disposto no artigo 11 da Lei Complementar número 73, de 10 de fevereiro de 93. Inciso 4. Auxiliar os demais órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal na apuração da liquidez e da certeza de créditos de qualquer natureza inerentes às atividades do IBAMA para inscrição em dívida ativa e respectiva cobrança. Inciso 5. Zelar pela observância da Constituição, das leis e dos atos emanados dos poderes públicos sob a orientação normativa da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal. Inciso 6. Coordenar e supervisionar técnica e administrativamente as unidades descentralizadas e, inciso 7, encaminhar à Advocacia Geral da União ou à Procuradoria-Geral Federal, conforme o caso, pedido de apuração de falta funcional praticada por seus membros. Parágrafo único. Ato do presidente do IBAMA, ouvido o procurador-chefe, definirá a distribuição dos cargos de chefia da Procuradoria Federal especializada entre o órgão seccional e as unidades descentralizadas. Artigo 10. A auditoria interna compete. Inciso 1. Assegurar o presidente e as diretorias na garantia da regularidade e no controle da gestão institucional. Inciso 2. Prestar apoio aos órgãos de controle interno da União no âmbito de suas atribuições. Inciso 3. Acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar os resultados quanto à legalidade, à eficiência, à eficácia e à efetividade da gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e dos recursos humanos do IBAMA. E, inciso 4, executar as atividades de ouvidoria, no que se refere ao recebimento, à análise e ao encaminhamento das demandas da sociedade para orientação das ações do IBAMA. Artigo 11. A Corregedoria compete. Inciso 1. Acompanhar o desempenho dos servidores e dos dirigentes dos órgãos e das unidades do IBAMA por meio da fiscalização e da avaliação de suas condutas funcionais. Inciso 2. Analisar a pertinência de denúncias relativas à atuação dos dirigentes e dos servidores do IBAMA e promover a instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares e encaminhar a instauração de processo para tomada de conta especial, quando for o caso. Inciso 3. Propor ao presidente o encaminhamento à Procuradoria-Geral Federal e à Advocacia Geral da União de pedido de correição na Procuradoria Federal especializada ou apuração de falta funcional praticada no exercício de suas atribuições por seus membros e, inciso 4, acompanhar os assuntos pertinentes à gestão da ética em articulação com a Comissão de Ética do IBAMA. Artigo 12. A Diretoria de Planejamento, Administração e Logística compete. Inciso 1. Elaborar e propor o planejamento estratégico do IBAMA, supervisionar e avaliar o desempenho dos resultados institucionais, programar, executar e acompanhar o orçamento, promover a gestão da tecnologia da informação e, inciso 2, coordenar, executar, normatizar, controlar, orientar e supervisionar as atividades inerentes aos sistemas de pessoal civil da Administração Federal, de administração dos recursos de tecnologia da informação, de serviços gerais, de planejamento e de orçamento federal, de contabilidade federal,
de Administração Financeira Federal, de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal e de Gestão de Documentos de Arquivo. Seção 4. Dos órgãos específicos singulares. Artigo 13. A Diretoria de Qualidade Ambiental compete coordenar, controlar e executar ações federais referentes à proposição de critérios, padrões, parâmetros e indicadores de qualidade ambiental, ao gerenciamento dos cadastros técnicos federais de atividades e instrumentos de defesa ambiental e de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos recursos ambientais. Artigo 14. A Diretoria de Licenciamento Ambiental compete coordenar, controlar e executar as ações referentes ao licenciamento ambiental nos casos de competência federal. Artigo 15. A Diretoria de Proteção Ambiental compete coordenar, controlar e executar as ações federais referentes à fiscalização e às emergências ambientais. Artigo 16. A Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas compete coordenar, controlar e executar as ações federais referentes à autorização de acesso, manejo e uso dos recursos florestais, florísticos e faunísticos e as ações federais referentes à recuperação ambiental. Artigo 17. Ao Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais compete coordenar, controlar e executar atividades referentes ao monitoramento e à gestão das informações ambientais por meio do processamento e desenvolvimento de tecnologias da pesquisa e da integração de bases de dados e informações ambientais, geoespaciais e prover o acesso e a disponibilidade de informações e do conhecimento ao público interno e externo. Artigo 18. Os órgãos específicos singulares de que tratam os artigos 13 a 17 exercerão suas atividades em harmonia com as diretrizes emitidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Inciso 5. Dos órgãos descentralizados. Artigo 19. Às superintendências compete a coordenação, o planejamento, a operacionalização e a execução das ações do IBAMA e a supervisão técnica e administrativa das gerências executivas e das unidades técnicas localizadas nas áreas de sua jurisdição, sendo subordinadas ao presidente do IBAMA. Artigo 20. Às gerências executivas compete a operacionalização e a execução das ações do IBAMA em suas respectivas áreas de abrangência, sendo subordinadas à superintendência, que possui jurisdição sobre a área em que estejam localizadas. Artigo 21. Às unidades técnicas compete executar as atividades finalísticas do IBAMA no âmbito de sua competência, sendo subordinadas à superintendência que possui jurisdição sobre a área em que estejam localizadas. Artigo 22. Os órgãos descentralizados exercerão suas atividades em conformidade com as diretrizes do presidente e em questões específicas dos órgãos seccionais e específicos singulares do IBAMA. Capítulo 6. Das atribuições dos dirigentes. Artigo 23. Ao presidente incumbe, inciso 1, representar o IBAMA ativa e positivamente em juízo, por meio de procuradores ou fora dele, na qualidade de seu maior responsável. Inciso 2. Planejar, coordenar, controlar, orientar e dirigir as atividades do IBAMA, zelando pelo cumprimento das políticas e das diretrizes definidas pelo Ministério do Meio Ambiente e dos planos, dos programas e dos projetos. Inciso 3. Convocar, quando necessário, as reuniões do Conselho Gestor e presidi-las. Inciso 4. Firmar em nome do IBAMA acordos, contratos, convênios, ajustes, termos de ajustamento de conduta e instrumentos similares. Inciso 5. Editar atos normativos internos e zelar pelo seu fiel cumprimento. Inciso 6. Ratificar os atos de dispensa ou de declaração de inexigibilidade das licitações, nos casos prescritos em lei. Inciso 7. Ordenar despesas e, inciso 8, delegar competência. Artigo 24. Aos integrantes do Conselho Gestor incumbe manifestarem-se e apresentarem recomendações
quando for o caso, sobre as ações do IBAMA no âmbito das competências definidas neste decreto, respeitadas a legislação. Artigo 25. Aos diretores e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, avaliar o desempenho, coordenar, controlar e orientar a execução das atividades de sua área de competência e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pelo presidente do IBAMA. Capítulo 7. Das disposições gerais. Artigo 26. O regimento interno do IBAMA definirá o detalhamento dos órgãos integrantes de sua estrutura organizacional, sua jurisdição, as competências das respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes. Artigo 27. O IBAMA poderá celebrar acordos, contratos, convênios, termos de parceria e de ajustamento de conduta e instrumentos similares com organizações públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais, visando a consecução de seus objetivos. Artigo 28. O IBAMA atuará em articulação com os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios integrantes do CISNAMA e com a sociedade civil organizada para a consecução de seus objetivos em consonância com as diretrizes da Política Nacional em Meio Ambiente, emitidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Artigo 29. O IBAMA, em ato de seu presidente, poderá criar comitês e câmaras técnicas setoriais ou temáticas para o objetivo de integrar e apoiar processos internos de gestão ambiental, com a participação da sociedade civil, quando necessário. Deixa eu dar uma olhadinha que eu acho que agora acabou aqui. É o que acontece aqui nessa lei. Vocês vão ter que dar uma olhadinha aqui no final, apesar de que eu acho que não vai cair em prova, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, porque depois do 29 vem uns anexos, só que aí eles têm umas tabelas, e vai ficar complicado eu falar isso aqui em áudio, porque vocês não vão entender, porque tem umas tabelas, entendeu? Tem a linha A, que diz assim: quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Daí vem um quadro aqui falando tudinho, os órgãos e o cargo e tal. Então, eu acho que isso daqui é irrelevante, então não tem nem como eu falar em áudio. Mas caso vocês tenham interesse, aí fica lá no final, depois do artigo 29, tá? Então, a gente encerra aqui no artigo 29.